Seja o nome de Jesus. Eu sou o pastor Júlio Costa, a nossa igreja, a igreja do Ministério Luz Apostólica. É bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, nessa noite, entrando na sua casa, através do Instagram. Você que nos acompanha todos os domingos aqui nos nossos culto de louvor dominical. E hoje nós estamos trazendo uma palavra gloriosa ao seu coração. Espero que você faça um bom proveito, pegue a caneta, pegue o papel, reúna a sua família e receba aí a mensagem da parte de Deus. Nós vamos trazer até os corações hoje uma mensagem da parte do Espírito Santo, falando a respeito do vencedor. Ok? Vamos falar sobre ser vencedor. O que é ser vencedor? Tá? Como um cristão pode se considerar vencedor? O que é ser vencedor para o cristão? E para toda aquela pessoa que crê. Vamos falar a respeito disso, trazendo algumas elucidações, alguns textos bíblicos em princípio. Nós vamos aqui colocar alguns textos e depois nós vamos comentar a respeito sobre o que é, sobre como deve ser a questão do ser vencedor. Tá? Em Jesus, nós somos vencedores, ou mais que vencedores, melhor dizendo. Porque a vitória, ela vem de Deus, ok? Vem de Deus que controla tudo e a todos, correto? E controla todas as coisas. Então a nossa expectativa de vitória está depositada nele. Quando Jesus ressuscitou, ele derrotou todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que ele venceu a morte, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia ainda nos afirma que ele desceu ao Hades, tomou a chave do inferno e da morte, ok? Para nos conduzir até a presença de Deus e nos tornar mais que vencedores. Tá? E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz que nós somos vencedores. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que texto lindo. Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas ficam pensando e refletindo o que fazer para me tornar um vencedor. Tem gente que tem um sentimento de derrotado o tempo todo e fica cabisbaixo, não é verdade? Se sente uma pessoa oprimida, cercada por males. Mas aqui o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz que graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39, diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Texto em Romanos, capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 39. Mais uma afirmação maravilhosa acerca de sermos mais que vencedores através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha só que coisa linda, né? Uma mensagem impactante, nos dando a garantia e a certeza de vitória. Você pode repetir comigo: eu sou mais que vencedor? Eu sou mais que vencedor. Isso, somos mais que vencedores porque ele nos garante a vitória, né? Jesus serviu de exemplo, ele venceu e nos garantiu a vitória. Em 1 João, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 5, diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Pergunta o seu irmão do lado aí. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Quem tem fé? Aleluia, né? É muito importante. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Os demais que não creem são derrotados.
Mas aquele que crê e caminha pela fé em Cristo Jesus é mais que vencedor. É o que nos remete aqui o texto bíblico, está nos falando, está nos conduzindo em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim, olha, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ei, olha a estratégia de vitória. Você não vai vencer o mal praticando outro mal. Deu para entender? Você não vai vencer o mal praticando outro mal. Você vai vencer o mal praticando o bem. Ok? É isso que está escrito em Romanos 12, 21. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós estamos vivendo e atravessando no planeta, né, as Olimpíadas. Nenhum atleta consegue vencer se não obedecer às regras. É preciso respeitar as regras. Então nós também, para sermos vencedores, devemos estar inseridos nas regras que o Senhor tem determinado para nós. Ok? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, uma sequência de Timóteo que a gente tem aí, diz assim, olha, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, ok? A ordem é combata o bom combate, ok? Combater o bom combate significa cumprir as ordenanças de Jesus. Quais foram as ordenanças de Jesus para todo aquele que crê? Ele disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinai, fazei discípulos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, ok? Se nós cumprirmos isso, nós seremos bons combatentes, ok? É esse combate que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados a um enfrentamento, corpo a corpo, tete a tete, nada disso. Porque a nossa luta, inclusive, não é contra a carne nem é contra o sangue, mas é contra as potestades do mal. Onde? Nas regiões celestiais, ok? Não na região terrena. Nossa missão é evangelizar o mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, diz assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a minha vinda. Ok? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Esse outro versículo aí maravilhoso. Então, são várias referências bíblicas falando a respeito de vitória. Temos mais uma série de versículos em Apocalipse. Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 3:11. Está escrito o seguinte, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, pasmem, olha só, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ei, paraíso de Deus está lá. Ok? A árvore da vida está lá. E ao vencedor, ele dará o direito de comer do fruto da árvore da vida. Olha só, que coisa linda, que coisa eterna, que coisa tremenda. Uma promessa divina. Outro texto lá no Apocalipse 2:11 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Oh, coisa linda. Amém? Mais uma promessa, outra promessa. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Isso está escrito no Salmo 129, do versículo 2 ao versículo 4. Ok? Assim respondeu o Senhor. Jeremias, capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 21. Assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser, está escrito aí, palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz
voz: deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. O Senhor, eu te livrei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras das violências. Ok? Coisa linda. Outra coisa, Salmo 54, versículo 6, versículo 6 ao 7. Capítulo 54 de Salmo. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ok? São textos bíblicos maravilhosos que nos remete a quê? Nos remete à vitória. Ok? Então, se você quer ser um vencedor, insira-se dentro do contexto bíblico. A Bíblia tem um monte de referências, eu trouxe aqui algumas delas, que são referências suficientes para a gente poder refletir a respeito das grandes dádivas de Deus com relação à nossa vitória. Seremos vencedores se atentarmos para todo esse contexto da palavra de Deus que nos remete a conquistarmos a vitória em Cristo Jesus. Então entendamos que ser vencedor, os textos bíblicos dizem, tá, que ser vencedor é muito importante, mas o que é ser vencedor? Tá? Os materialistas diriam que ser vencedor é ganhar muito dinheiro ou comprar coisas. Não é assim que tem? As pessoas acham que ser vencedor é ter poder aquisitivo para comprar muitas coisas, ter muito dinheiro no bolso, não é verdade? Não é assim que pensam os materialistas? É dessa forma. O atleta diria que é chegar ao pódio. Nós estamos vendo aí muitos vencedores nas Olimpíadas, conquistando medalhas, medalhas e medalhas, não é verdade? Então eles consideram que a vitória é essa, chegar ao pódio. Tem que chegar ao pódio. Se não chegar ao pódio, não é vencedor, tá? O intelectual diria que é o avanço científico. Porque está avançando a ciência, porque está avançando a tecnologia, isso o torna vencedor. São palavras do intelectual. Mas o que é ser vencedor para o cristão? Vamos chegar finalmente a essa reflexão. O que é ser vencedor para o cristão? Primeiro, para o crente ser vencedor é não se afastar do amor de Deus. Fala com o teu irmão, não se afaste do amor de Deus, ok? Porque quando você não se afasta do amor de Deus, você se torna uma pessoa vencedora. Ah, mas pastor, tem hora que a luta vem, que eu me vejo encurralado no canto, que eu me vejo num beco sem saída, que eu me vejo sem alternativa por conta das circunstâncias. Ei, não deixe que as circunstâncias te afastem de Deus, ok? Não permita que nada te separe do amor de Deus. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco? Então, para o cristão, ser vencedor é não se afastar do amor de Deus. Tem gente que acha que tem que se afastar para vencer. Larga a igreja, não é verdade? Abandona a casa do Senhor. Enfim, toma um monte de atitudes erradas. E isso não é ser vencedor, ok? Isso é ser perdedor. Tá? Segundo, é cumprir o mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas. Falamos agora há pouco a respeito disso. Quem cumpre esses mandamentos vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, ok? Vai ser vencedor. Então tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Terceiro, é praticar o amor ao próximo. Ah, tem um monte de gente que diz que ama o próximo, mas não pratica o amor ao próximo. É necessário praticar o amor ao próximo. Não é praticar só de fala, não, é praticar na sua essência. E o que é amar o próximo? É respeitá-lo, é considerá-lo como igual. Ok? É dar a mão, estender a mão, ir com ele na caminhada, oferecer os seus préstimos, estar sempre pronto a socorrer ao aflito, ao necessitado, ok? Em qualquer circunstância. É não levar para o seu coração um sentimento de ódio, de vingança. Isso é amor ao próximo, ok? Quarto, é permanecer firme nas promessas. Ei, são mais de 7.000 promessas na Bíblia.
permanecer firme nas promessas. Amém? É importante demais. Quando você permanece firme nas promessas de Deus, você alcança a vitória. Nós precisamos entender isso. E não é um segredo, não é nada absurdo, mas permanecer firme nas promessas. Quinto, é obedecer ao ID de Jesus. Qual é o ID de Jesus? Pregar o evangelho às pessoas. Levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Isso é obedecer ao ID de Jesus, ok? Então, isso é fundamental. Quando nós obedecemos ao ID de Jesus, nós conseguimos nos tornar pessoas vencedoras. Porque Deus olha a nossa vitória, contempla a nossa vitória e nos abençoa. Amém? Nos abençoa. Quando Ele vê que estamos obedecendo ao seu ID, Ele derrama sobre nós as suas bênçãos, a sua vitória, e nos torna pessoas mais que vencedoras. E em sexto lugar, perdoar para ser perdoado. Tem um monte de gente que não consegue ser vencedor porque não sabe perdoar. Não sabe. A pessoa comete erros e pecados e ela é logo apedrejada. Ei, nós não temos que tacar pedra em ninguém, porque todos nós somos passivos de erros. Todos nós somos passivos de cometer pecados. Se a pessoa pecou, libera perdão para ela. Saiba conviver com ela. Conversa com ela. Chama ela a responsabilidade. Orienta ela o caminho que ela deve seguir. Mas não a abandone, nem a apedreje. Ok? Jesus deixou um grande exemplo. Quando aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Ele baixou na areia, escreveu na areia. Os cientistas estão tentando descobrir o que Ele escreveu na areia. Se é que Ele escreveu, que acham que Ele não escreveu. Mas Ele escreveu, a Bíblia diz que Ele escreveu. E as pessoas que estavam querendo apedrejar aquela mulher, depois que Ele se levantou, porque Ele disse, aquele que não tiver pecado, ou seja, aquele que não cometer erro, atire a primeira pedra. Não sobrou ninguém. Sumiu todo mundo. Jesus levanta-se, se dirige à mulher e diz a ela, cadê aqueles que estavam te condenando, querendo te apedrejar e te matar? Ela respondeu para ele, eles foram embora. Depois do seu questionamento, eles foram embora. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Liberou perdão para ela. Vai e não peques mais. Aleluia! Isso é ter a capacidade de perdoar. Porque quando você perdoa, você é perdoado. À medida que você perdoa, você recebe o perdão. E quando você recebe o perdão de Deus, você recebe a vitória. Você recebe as bênçãos dos céus. Deus derrama sobre a sua vida. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus opera dessa forma. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a sua unção, que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, a sua vitória. Continue tratando conosco, continue conduzindo os nossos passos, para que nós assim consigamos entender os segredos de como nos tornar mais que vencedores em Cristo Jesus. Repita comigo, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Não abandonarei a minha vitória, mas celebrarei louvando ao Senhor. É assim que nós temos que nos comportar. Diante dessa palavra, eu quero decretar sobre a sua vida, você que está nos acompanhando a partir dessa live, receba essa mensagem em nome de Jesus, porque eu profetizo sobre a sua vida uma vida de bênção, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Seja mais que vencedor ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém? A vitória chegou para você, que Deus nos abençoe. Meus queridos, todas as quartas-feiras nós estamos aqui com o nosso estudo do Novo Testamento. Estamos estudando o Novo Testamento. Mais precisamente, nós estamos na epístola do apóstolo Paulo. Essa semana, a semana passada, na quarta-feira, nós estudamos a epístola aos Gálatas. Essa semana nós estaremos estudando a carta aos Efésios, tá?
que é a epístola seguinte, segundo a arrumação cronológica, né, que está arrumado no Novo Testamento, ok? Arrumação canônica, melhor dizendo, e nós estamos fazendo todo esse trabalho. Pedimos a você que nos siga no nosso canal do YouTube, por favor, tá? Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica. Inscreva-se em nosso canal. Precisamos que você se inscreva em nosso canal, que é importante demais você se inscrever, ok? Entre em contato conosco a partir do nosso WhatsApp, 21 994 54 34 14. Para que serve isso, pastor? Para você esclarecer, tirar dúvidas. Pastor, eu queria o PDF, tá, de uma mensagem assim, assim. Eu posso enviar para você se você fizer contato comigo através do WhatsApp. Então, me adiciona lá, me chama no Zap, que eu vou estar conversando com você, ok? Nossas redes do Instagram, siga-nos, por favor. Siga-nos no Instagram, curta, comente e compartilhe, assim como também no Facebook. Ok? Esteja conosco seguindo a nossa página do Facebook, a página da igreja, a página do pastor. Esteja conosco, tá ok? Bem, todo domingo nós temos aqui o nosso culto de louvor dominical. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Culto de louvor dominical, ok? O nosso endereço é Rua Marli dos Santos Garcês, número 261, Andrade de Araújo, Belford Roxo. Nós aqui estamos respeitando os protocolos e estamos obedecendo a todo critério em combate à Covid-19, que ainda está aí. Ainda tem, né, um monte de coisa acontecendo por aí e a gente tem que se prevenir. Então, manter o distanciamento social, passar álcool em gel, uso de máscara, são os protocolos que a nossa igreja está buscando respeitar e por isso a gente convida para vir. Venha sem medo, venha participar dos nossos cultos. Nós não fazemos aglomeração, nós nos mantemos com distância regulamentar, ok? E servimos ao Senhor. Venha participar do nosso culto em nome de Jesus. Se você desejar ofertar para a obra de Deus, a gente coloca aí na nossa live do Facebook, está aí a nossa chave Pix. Tá? Você que está nos assistindo no Instagram, entre em contato no WhatsApp que a gente passa para você a nossa chave Pix, como também o link do QR Code, para você poder estar ofertando para a obra de Deus, ok? E assim abençoando o nosso ministério para o cumprimento do ID. Isso é importante, ok? Além disso, nós queremos também oferecer a você a aquisição de 2 livros, dos quais o pastor que vos fala é autor desses livros, participa da autoria. Um dos autores desses livros trata-se do livro História Social da Intolerância Religiosa no Brasil, em suas contemporaneidades, ok? E Cristianismos e Judaísmos Antigos. Você pode adquirir um desses livros, ou os 2, ok? E aí é só entrar em contato conosco. Se você quiser o livro físico, entre em contato via WhatsApp. A gente vai dar um jeito de fazer o livro chegar até você, tá? Mas se você quiser adquirir o e-book, você pode ir através da Amazon, amazon.com. Acessa lá que você vai encontrar esses 2 livros, ok? No formato e-book, para que você possa estar lendo e apreciando o que está contido nesses 2 livros que são sensacionais. Como a gente faz sempre no final do nosso estudo, às quarta-feiras e aos domingos, no final do nosso culto, nós oramos por você. Nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus agora, e te convidamos a se colocar numa posição, a igreja, por favor, de pé, tá? E a você a se colocar numa posição privilegiada para receber a oração do Senhor na sua vida, para que você tenha uma semana melhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Receba essa palavra de oração no nome de Jesus. Bendito Deus, Pai eterno, te louvamos e te agradecemos nessa noite
pelo momento que aqui tivemos de louvor e adoração, e te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que nos acompanharam nessa live. Obrigado, Deus, por falar aos nossos corações, obrigado pela orientação através da Bíblia para nos tornarmos mais que vencedores no teu nome. Ajude-nos, Senhor, concedendo-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, sob a sua orientação. Permaneça conosco, guia os nossos passos, nós te louvamos nessa hora e te agradecemos na certeza da vitória, em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser.